Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Alguns meses, o banqueiro André Esteves disse que, caso se realize a hipótese, uma hipótese muito difícil de se realizar, mas que caso ela seja realizada, ou seja, de um segundo turno na eleição presidencial no ano que vem, entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, ele, André Esteves, poderia ir despreocupado para a Itália. O banqueiro não quis dizer com isso que ficaria tão preocupado com o cenário, ficaria tão desesperançoso com esse segundo turno, que iria para a Itália. É o contrário. Ele disse que iria para a Itália porque ficaria inteiramente sossegado, satisfeito, feliz. Ou seja, ele iria comemorar o que considera uma disputa ideal. Por que ideal? Porque qualquer resultado dessa disputa seria tomado pelo André Esteves como ótimo, vencendo Haddad ou vencendo Tarcísio de Freitas. Fica claro que ele vê Haddad e Tarcísio como portadores das mesmas ideias centrais sobre a economia, sobre a administração do Estado, mesmo considerando que há diferenças importantes entre o governador de São Paulo e o ministro da Fazenda. Inclusive, diferenças sobre temas relevantes, como programas sociais, privatização, há diferenças. Mas a declaração de Esteves vai na direção de que ele enxerga convergências para ele, para o setor que ele representa, convergências cruciais a respeito de política fiscal, a respeito da dívida pública e, claro, da manutenção da atual ordem socioeconômica. Embora com diferenças entre um e outro a respeito do papel do Estado, mas nada, do ponto de vista do capital financeiro, nada que represente risco aos consensos estabelecidos pela plutocracia desde o Plano Real, incluindo metas de inflação, política cambial, priorização da questão fiscal e, o mais importante para esse setor, a manutenção do sistema da dívida pública, sistema que funciona como mecanismo de transferência da riqueza nacional, da riqueza pública, da riqueza produzida para cofres particulares de poucos, por intermédio da dívida pública. E vale notar que André Esteves, além de ter notória influência sobre o executivo, sobre grande parte do legislativo, ele representa parte do setor financeiro, não todo o setor financeiro, isso é óbvio, mas parte do setor financeiro, parte do capital financeiro no Brasil. Agora, essa hipótese que o Esteves considera ideal, o segundo turno entre Tarcísio e Haddad, tem poucas chances de realização, já que a candidatura do Haddad
à presidência, ela só será considerada por ele e pelo PT se o Lula não for candidato. O Lula, 2 ou 3 vezes, chegou a dizer que tinha dúvidas a respeito de tentar a reeleição. Mas este ano, particularmente nas semanas recentes, o Lula deixou claro, em palavras e em gestos, que está disposto a disputar a eleição em 2026. Se será candidato é outra história. Há fatores que o próprio Lula não controla. Ele pode mudar de ideia, mas hoje ele tem falado e agido como candidato. E claro, se o Lula for candidato, imediatamente desaparece a hipótese do Haddad disputar o mesmo cargo. É quase uma tautologia. E de resto, líderes e parlamentares do PT reiteram que vem como certo que o Lula será candidato. E se assim for, o Haddad pode disputar uma cadeira no Congresso, pode disputar o governo de São Paulo. E, claro, pode até continuar no ministério se o Lula for reeleito. Mas se o Lula for candidato, desaparece metade desse cenário idealizado aí pelo André Esteves. E repito, quando fala o André Esteves, não é uma fala solitária, não é alguém que fale apenas em seu próprio nome, mas é alguém que externa, que manifesta grande parte de um setor, que é o capital financeiro. Não todo ele, é óbvio, mas uma parte considerável e uma parte influente. A própria Febraban, ela já 2 ou 3 vezes fez questão de emitir elogios públicos ao Haddad. E estamos falando da Central dos Bancos, da Federação dos Bancos. Há, por outro lado, uma parte do capital financeiro, ligado aí a corretoras, bancos de investimento, etc., que se opõe ao Haddad e a qualquer um que represente o Lula ou o PT na eleição. Mas também, e esse setor ficou aí conhecido, estereotipado como Faria Lima. Mas também nesse setor há grupos, e o André Esteves representa parte desses grupos, há grupos que sim, não veem problema na gestão do Haddad, assim como a Febraban. E é interessante porque, muitas vezes, na imprensa, pretensos porta-vozes desse setor batem sempre, invariavelmente, parecem alheios ao que está acontecendo, inclusive aos números relativos a déficit, redução de déficit, etc., e tratam a gestão do Haddad como aventureira e dada a gastança. E é interessante observar que os bancos não veem assim. E parte desse setor paralelo aos bancos, dentro do capital financeiro, uma parte também não vê assim. Tanto que olha Tarcísio e Haddad como representantes das mesmas ideias cruciais, embora diferentes, muito diferentes em vários campos, inclusive a visão política, a maneira como o Estado deve se relacionar com os problemas sociais, há diferenças substanciais.
mas no aquilo que esse setor vê como crucial, eles não enxergam grande diferença. Mas uma coisa é o Haddad, outra coisa é o Lula. E o Haddad, sempre vai insistir, não será candidato ao mesmo cargo que o Lula. Se o Lula é candidato, o Haddad não é. Só há alguma possibilidade, não é certeza, de o Haddad ser candidato se o Lula não for. Já o Tarcísio, ele vive e encara uma situação diferente. O governador de São Paulo disse algumas vezes que não quer disputar a presidência em 2026. A própria candidatura à reeleição em São Paulo é tratada por ele como simples possibilidade, que é normal, né? São poucos os que saem dizendo eu sou candidato mesmo e tal. Geralmente francos, porque não tem nada a perder. São francos, são sinceros, se anunciam desde o início como candidatos, até porque veem nisso uma maneira de entrarem no jogo com um pouco mais de chance. Não é o caso do Tarcísio. Então, a própria candidatura à reeleição em São Paulo, ele trata como possibilidade e diz que não quer ser candidato à presidência. Agora, em política, dizer que não quer disputar um cargo não significa descartar definitivamente essa possibilidade. Porque sempre estará à mão aquele argumento, muitas vezes utilizado. Houve muitos apelos de políticos, de correligionários, de líderes dos partidos aliados, de eleitores. Houve muitos pedidos. E aí prevaleceu, contra a vontade pessoal, o interesse público. Esse argumento está sempre à mão. Bom, nós tivemos, não faz tempo, o próprio João Dória, que foi eleito prefeito, deixou claro seu compromisso de não deixar, de não largar a prefeitura para ser candidato a um outro cargo, mas largou a prefeitura para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. E quando confrontado com o compromisso, disse, olha, são os apelos, né? Me convenceram de que o interesse de São Paulo, do estado, exigia essa candidatura e foi eleito governador. O Serra, antes, prefeito, não deixaria o cargo, deixou e foi candidato ao governo de São Paulo. Então, isso é comum, ou pelo menos está longe de ser raro. Então, se o Tarcísio, em algum momento, disser, sim, serei candidato à presidência, e alguém disser, mas você falou que não queria, chegou até a ficar próximo da declaração de que não seria, ele vai sacar do armário esse argumento. Os apelos, é pelo bem do Brasil, o interesse público está acima do meu interesse pessoal, enfim, argumento não faltará. Né? Agora, o Tarcísio depende do fator Bolsonaro. Não é que dependa inteiramente. E não faz muito tempo, o Bolsonaro apresentava-se como o único nome eleitoralmente viável nesse campo político. Ele elogiou outros possíveis candidatos à presidência, como Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas. Aliás, a respeito do Zema, o Partido Novo começa
a trabalhar com essa hipótese de lançar o Romeu Zema. O Partido Novo. O Novo que teve candidato na última eleição presidencial. É, no Congresso, aliadíssimo do PL, na maioria absoluta dos assuntos. Mas tem sempre optado pela candidatura própria. Talvez o faça outra vez com o Romeu Zema. Desta vez com o Romeu Zema. Mas o Bolsonaro elogiou o Ratinho Júnior, elogiou o Romeu Zema, elogiou Tarcísio de Freitas, mas disse que eles, inclusive o Tarcísio, ainda são líderes meramente regionais e que precisam de mais tempo para terem chance de vitória numa disputa pela presidência da República, onde não basta você ter voto em um estado ou em 2 estados. Mas na semana passada, o Bolsonaro enveredou por outro caminho, pelo menos retoricamente. Ele afirmou que a insistência que ele faz em sua própria candidatura é um modo de esquentar lugar para Tarcísio de Freitas. Dizendo, não, assim ele é poupado de pedradas, de críticas, de ataques. Porque ele não é visto ainda como candidato, porque eu tenho sido aquele que esquenta a cadeira, insistindo no meu próprio nome, disse o Bolsonaro. Olha, é um argumento verossímil? É verossímil. Até porque essa tática foi utilizada com sucesso algumas vezes. Ou seja, o sujeito que se apresenta... Vamos pegar aqui uma analogia prosaica aqui. Isso tornou-se comum nos últimos anos no futebol. Pênalti. Aí um jogador pega a bola. E no começo funcionava muito bem. Agora já não é surpreendente. Pega a bola e fica ali, como quem diz, eu vou bater o pênalti. E aí o goleiro vai lá, faz pressão, o zagueiro chega e fala, olha, acho que você vai errar. O goleiro diz, eu já sei que canto você vai bater. E na hora, aquele cara que tomou toda aquela pressão, que ouviu aqueles discursos, aquelas tentativas de desestabilização, ele sai e vem outro para a cobrança. Agora já está batido, né? Então, quando um pega a bola e se apresenta lá, os caras já sabem, provavelmente vai ser aquele outro ali que ele costuma bater. E então é normal, já aconteceu outras vezes. Um político se apresenta como o batedor, o que explora o terreno, mas o candidato para valer será outro. Só que é estranho que essa tática, que, repito, foi usada outras vezes, em algumas delas com sucesso, é estranho que ela seja anunciada publicamente. Porque anunciá-la publicamente faz com que ela perca a sua eficácia. Porque aí, bom, se ele está esquentando lugar, já sabemos que provavelmente ele vai apoiar o Tarcísio. Não que, quando o Bolsonaro diz sou candidato, que os partidos e os financiadores levem a sério. Hoje, o Bolsonaro está inelegível. E o capital financeiro, que muitas vezes coloca um pé em cada canoa, ou às vezes se transforma num polvo e se faz presente em 4 canoas, 8 canoas, o octopus. Às vezes, há uma incerteza. Mas hoje, esses setores que não gostam de incertezas
E aqui não só o capital financeiro, mas também os partidos políticos detestam incertezas para que possam fazer seus movimentos com a antecedência necessária, que julgam necessária. Nenhum deles, quando o Bolsonaro diz eu sou o candidato, nenhum deles leva isso a sério. O que há de novo nessa declaração é que o Bolsonaro escancara a possibilidade de dizer que o candidato dele é o Tarcísio. E é interessante isso porque o Bolsonaro sabe que ele está já colocando o Tarcísio como centro das atenções com essa declaração. Então, por que ele a fez? Por que ele declarou tal coisa? De um lado, a afirmação mostra que ele quer estar presente no jogo. Ele quer ser visto por aqueles que buscam seu apoio como aquilo que se convencionou chamar de grande eleitor, o cara que consegue levar muitos e muitos e muitos votos para alguém que pode ser decisivo. E, claro, a declaração motiva essa parte do capital financeiro que quer Tarcísio como candidato, mas também partidos políticos e parte da imprensa que já trabalha pela candidatura do Tarcísio, motiva toda essa gente a pressionar o Tarcísio, a dizer, aceita, encare, aceite o desafio, encare o desafio, aceite ser o candidato desse campo político, encare um risco maior, porque, é claro, se ele é candidato ao governo de São Paulo, ele tem, pelo menos a priori, um cenário mais tranquilo para ganhar a eleição. Disputar a presidência é muito diferente. E tudo isso, o Tarcísio, ele foi ao Rio de Janeiro, e isso está muito associado a esse cenário. Inclusive, ele fez um discurso mais bolsonarista do que o Bolsonaro. Talvez até o Tarcísio hoje esteja meditando. Fui além do adequado, do conveniente, nas críticas ao Supremo, mas era o afã de reiterar a sua fidelidade ao Bolsonaro, que parece indiscutível. Ele realmente tem sido fiel ao Bolsonaro, mas principalmente, mais do que demonstrar isso ou aquilo ao Bolsonaro, demonstrar aos eleitores desse campo político que ele deve ser visto como o representante desse campo político. O Tarcísio, mais do que outros pretensos candidatos, ele confere muita importância ao apoio do Bolsonaro. Não perde chance de associar a sua vitória em São Paulo ao apoio do Bolsonaro. Na próxima eleição, não é que esse apoio seja imprescindível à vitória, mas é um elemento importante, faz parte dos cálculos a serem feitos em uma empreitada como essa. O Bolsonaro foi apenado pela Justiça Eleitoral, está inelegível, e a anulação dessa pena parece improvável, e há ainda a possibilidade considerável de ele ser declarado réu no processo sobre a conspiração golpista. Então, o próprio Bolsonaro, não é que ele está lá ajoelhado diante da ilusão de ser candidato, mas ele trabalha com isso até para valorizar o seu apoio. E os partidos políticos, muitos setores da imprensa, parte do capital financeiro,
Essa gente tem pressa e essa gente quer que as coisas sejam encaminhadas ainda este ano, mesmo sem declarações públicas a respeito. Não querem, não exigem uma declaração pública de candidatura, porque pode ser contraproducente. Mas querem que essa informação chegue até eles, de que os seus esforços não são em vão e de que o Tarcísio será candidato. Isso vale para os setores da imprensa que querem Tarcísio, para os setores do capital financeiro que querem Tarcísio e para os partidos que querem Tarcísio candidato à presidência. Já aquela outra parte do capital financeiro que apoia Lula e aprecia Haddad não deve ser vista pelo PT ou pelo Lula como apoiadora incondicional, apoiadora estável. As considerações do André Esteves mostram que esses setores do capital financeiro que apoiam Lula e apreciam Haddad, eles veem em Tarcísio tudo que apreciam no trabalho de Haddad. E sem certos obstáculos políticos, partidários. Lula dá sinais de que irá arriscar uma nova manobra. Tentar manter o apoio de parte do capital financeiro enquanto busca reaproximar-se dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Falta muito tempo para a eleição, mas, particularmente o capital financeiro, está sempre olhando para o mercado futuro e gosta de precificar, antecipar, e por isso quer um jogo mais claro, sem muito teatro, meu caro Cristiano Pão Velho.